Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, é hora de ficar por dentro dos principais fatos de Linhares e região. Está no ar mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver na edição desta segunda-feira. Perseguição policial termina com 2 suspeitos de tráfico de drogas presos aqui em Linhares. Você vai ver ainda, está na cadeia na Grande Vitória o suspeito de assalto no interior de Soretama. Pesquisa do Procon de Linhares mostra grande diferença de preços da carne bovina nos supermercados da cidade. Confira ainda as vagas de emprego disponíveis no Cine da cidade. A nossa entrevista de hoje é com o ex-governador Renato Casagrande, que veio a Linhares para uma palestra na Câmara de Vereadores. Confira ainda a coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. E tudo sobre o nosso esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 na RCA, obrigado pela sua audiência. Um levantamento feito pelo Procon de Linhares identificou uma grande diferença de preços entre produtos da cesta básica nos supermercados da cidade. A maior oscilação ocorreu nos preços da carne bovina. Procurar sempre o menor preço nunca é demais quando o assunto é ir às compras nos supermercados. Os itens de primeira necessidade têm variado bastante de preço aqui em Linhares. É o caso da carne bovina, que o Procon encontrou com diferença de preços de até R$ 11,00 o quilo entre os principais supermercados da cidade. Infelizmente, ainda existe essa mudança de preço de um supermercado para outro. Por isso que a gente pede ao consumidor que pesquise, né? Busque a nossa pesquisa no site e olhe, porque compensa, como você mesmo falou, há uma variação muito grande de um mesmo produto de um supermercado para o outro. Veio comprar carnezinha porque não pode abrir mão, mas e o preço? Para mim tá caro. Tá caro ainda? Ainda tá. Como é que a senhora faz assim para procurar o melhor preço? Aí é procurar mais, já fui nos 2 mercados, mas não comprei não. Aí vim aqui pesquisando. Vendo que a senhora está olhando aí, mas está indo com um pouco de cautela com relação à carne, né? Tô, por causa do preço, tá meio salgado, né? Salgado ainda? Tá. Bom, aqui em Linhares tem muita variação de um local para outro. Só costuma fazer uma pesquisa, dar uma andadinha aí para ver? A gente costuma fazer uma pesquisa, dar uma andadinha. Na pesquisa mensal, comparando o início e o mês do mês de junho, o Procon identificou queda de preços na maioria dos produtos da cesta básica. A exceção é para a farinha de mandioca e os ovos, que ficaram mais caros. Diferente do que está sentindo o consumidor de que a carne bovina está mais cara, este gerente de supermercado garante que os preços estão caindo e a tendência é de queda ainda maior. Enquanto a barreira lá não abrir do país para importar nossas carnes para fora, a carne, a tendência é baixar mais. Essa pesquisa vem sendo feita pelo Procon Municipal semanalmente e tem mostrado uma oscilação muito grande de preços nos 5 principais supermercados visitados aqui na cidade. A orientação do Procon é de que o consumidor não economize sola de sapato e vá sempre em busca do melhor preço, que no final das contas acaba economizando bastante. A pesquisa é sempre vantajosa, por isso que a gente insiste em fazer essa pesquisa e orientar o consumidor a pesquisar, porque há variações e grandes em todos os produtos. Bom, o resultado dessa pesquisa feita pelo Procon está sempre disponível no site da Prefeitura de Linhares, no link Procon. O Cine de Linhares abriu 37 vagas de emprego nesta segunda-feira. As oportunidades são para analista contábil, 1 vaga, analista de suporte técnico, churrasqueiro com 2 vagas, costureira de máquinas industriais, são 25 vagas, costureira de reparação de roupas, costureira em geral, instalador de alarmes, instrutor de idiomas em inglês, lanterneiro e mecânico de máquinas pesadas, além de tratorista agrícola. Os interessados podem procurar a agência do Cine, que fica na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade, ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal. Segunda-feira é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Vamos ver. Você conhece pessoas que ficam esperando o final do dia? Alguns outros que ficam esperando o final da semana, né? O happy hour no Brasil e em todos os lugares é na sexta-feira. Assim, você fica esperando o final da semana. Há pessoas que dizem, eu estou louco para o final do mês chegar. Ou para o final do ano chegar pelas festas. Ora,
Se você passa a vida esperando o fim das coisas, você está muito longe da felicidade, porque a felicidade é o contrário. A felicidade é aquilo que você quer que demore. A felicidade é aquilo que você quer que perpetue, que não vá embora. Então pense agora no que você gostaria que permanecesse, que durasse mais. É interessante isso. O que eu quero que dure mais na minha vida, o que eu quero que não passe rápido. Muitas vezes a gente viu os filhos irem embora e a gente disse, caramba, eu não vi a infância do meu filho, porque eu queria que ele ficasse adulto logo. Esse casamento ficou sem graça porque eu não aproveitei os instantes, que era aquilo que eu não queria que acabasse. De repente é o beijo da esposa que eu não quero que acabe porque está muito bom. É o culto da igreja ou a missa que eu não fico olhando para o relógio louco que acabe. É o futebol que eu vou jogar e que eu quero que realmente permaneça ali. É o almoço com a família que eu quero usufruir. Felicidade é o desejo de que esse momento que eu estou vivendo se eternize. Então, faça dos momentos da tua vida momentos mais profundos e que sejam momentos eternos, embora que curtos. Viva a vida. Valeu, Magela. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia. As temperaturas em Linhares entre 15 e 25 graus. Colatina com mínima de 14 e máxima de 26. Em São Mateus, variação entre 16 e 25. Em Vitória, mínima de 17 e máxima de 26 graus. A seguir, você vai ver perseguição policial com 2 presos por tráfico de drogas no bairro São José, aqui em Linhares. É um instante só, nós já voltamos. 2 jovens foram presos neste final de semana após uma perseguição policial no bairro São José, aqui em Linhares. Suspeitos de tráfico de drogas, eles foram flagrados com armas de fogo e buchas de maconha. Um deles tentou resistir à prisão, chegando inclusive a agredir um policial militar. O capitão Nunes, da Polícia Militar, fala como foi a ação. Nesse caso foi a intervenção da Força Tática, da Companhia de Força Tática, dos militares de serviço, militares que receberam essa notícia de que um veículo Palio de cor preta estaria naquela região comercializando drogas. Os militares deslocaram e efetuaram a abordagem desse veículo, onde apreenderam dentro do veículo uma quantidade de material de droga ilícita, uma quantidade de entorpecente e próximo ao veículo um revólver calibre 38. Também na abordagem foram conduzidas 2 pessoas ao DPJ de Linhares para que se tomassem as medidas cabíveis, as medidas de estilo naquela unidade, ou seja, na 16ª Regional da Polícia Civil. E a Polícia Civil descobriu que um jovem de 24 anos preso na Grande Vitória em 2013 também é suspeito de um assalto ocorrido há 4 anos no interior de Soretama. Vanderlei Souza da Glória, conhecido como Baiano, é acusado de entrar numa casa de córrego Saúde, interior de Soretama, e render uma família. As vítimas foram agredidas e trancadas no banheiro da residência. Foram roubados R$ 350 em dinheiro e uma motocicleta que acabou sendo recuperada dias depois do crime. Depois do assalto, o rapaz teria se mudado para a Grande Vitória, onde acabou preso. Mesmo negando as acusações, o delegado de Soretama disse não haver dúvidas de que Baiano é mesmo autor desse roubo. Vamos conferir como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6 está valendo R$ 419 a saca. Arábica 7, R$ 393. Conilon tipo 7 abriu a semana valendo R$ 400 a saca. E Altema Félix traz o resumo do nosso esporte. Muito bem, Cláudio, o presidente do Linhares Futebol Clube, Adalto Meneguzzi, está em Vitória, capital, acompanhando as categorias de base do time numa competição. E garante que até a próxima quarta-feira o elenco do time profissional vai se representar para a disputa da Copa Espírito Santo. Esse caso já está virando novela, né? O Adalto Meneguzzi disse que vai aproveitar também para conversar com a direção do América daqui de Linhares para repetir a parceria e mandar seus jogos no estádio Joaquim Calmon, que é o mais viável, né? Se o Linhares Futebol Clube quiser ter uma identificação com torcida. E já passou da hora do Linhares Futebol Clube se representar
Rio Branco, por exemplo, já tem elenco montado, já está fazendo até jogo treino e começou as atividades, assim como o Vitória, que é o primeiro adversário do Linhares, né, no próximo dia 3 de agosto. E a Desportivo também já está em plena atividade. Para conquistar títulos, planejamento é fundamental. Inclusive para saber se dá ou não para disputar esta ou aquela competição. Bem, amanhã vai estar conosco na dobradinha Cultura nos Esportes da Rádio Cultura AM e Tabelinha Esportiva aqui na TV Sim, o Tião dos Correios. Ele é coordenador do Pedal Linhares, que promove um pedalaço no entorno da nossa grande e linda Lagoa Juparanã. Tudo isso em comemoração ao aniversário de Linhares no próximo mês de agosto. Você não perde por esperar. Muito bem, Altemar, obrigado pela sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o bate-papo é com o ex-governador e ex-senador Renato Casagrande, que veio a Linhares para uma palestra na Câmara de Vereadores. É um minutinho só. No Sim Notícias de hoje, eu recebo o ex-governador, ex-senador e deputado Renato Casagrande, atualmente presidente da Fundação Mangabeira, né, João Mangabeira, do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que está em Linhares para uma palestra na Câmara de Vereadores para falar sobre a conjuntura nacional e sobre desenvolvimento regional. Tudo bem, governador? Seja bem-vindo. Tudo bem, alegria estar com vocês aqui, Cláudio, com todos que estão nos acompanhando. Esse turbilhão político que a gente está vivendo aí agora, né, todo esse movimento que a gente tem acompanhado, faz parte da sua palestra, eu imagino. O senhor vai falar de conjuntura nacional, né? Uhum. E o senhor acredita que a gente está próximo de reverter essa situação? O que a gente pode esperar aí diante de tudo isso que a gente está vivendo? Está muito difícil fazer qualquer previsão, porque a cada dia uma notícia nova, né? Assim, mas o que eu avalio? Assim, avalio que nós vamos fechar um ciclo agora na eleição de 2018. Uhum. Essa eleição nós vamos ter já lideranças novas que surgiram no país nesses últimos anos, mais recentemente, e vamos ter ainda a participação de lideranças mais antigas, já mais experimentadas na vida pública. Então fecharemos um ciclo que começou com a redemocratização do Brasil em janeiro de 1985, né, com a eleição indireta de Tancredo. De lá para cá, nós tivemos assim alguns avanços. Eu posso dizer que a gente avançou muito na democracia, porque a gente não tinha um processo democrático, nós não tínhamos instituições fortes, hoje nós temos. Avançamos com a Constituição de 88, né, com a aprovação da Constituição Cidadã. Ulisses Guimarães liderou a aprovação dessa Constituição. Avançamos com relação ao Sistema Único de Saúde. Apesar de toda a precariedade, o sistema de hoje é melhor do que o sistema do passado. Funciona melhor. Avançamos com relação à educação. Hoje a educação no ensino fundamental está universalizado praticamente no Brasil. Avançamos com seguro-desemprego, com aposentadoria rural. Avançamos em alguns pontos, mas não avançamos em outros, importantíssimos pontos e reformas que a gente já tinha que ter feito há muito tempo. E é por isso que o Brasil não engrenou um projeto nacional de desenvolvimento. Por exemplo, nós não avançamos na reforma federativa, para dar aos municípios mais autonomia. Nós não avançamos na reforma de recursos. Distribuição de recursos, hoje tudo concentrado na mão da União. Federativo, Pacto Federativo. Não avançamos, por exemplo, na reforma política. Você tem hoje 35 partidos, com mais um monte de partidos querendo ser criado. Né? Uma legislação que induziu e que levou a uma relação promíscua entre recurso de campanha e corrupção, em muitos casos. O senhor acha que essa quantidade grande de partidos, isso ajuda a complicar ainda mais, por exemplo, uma situação que nós estamos vivendo agora? Ajuda a complicar. Essa quantidade ajuda a complicar porque partidos, você pulveriza as lideranças, né? Então você imaginar que no Congresso Nacional, ou melhor, na Câmara dos Deputados você tem 28 partidos representados, então uma reunião de líderes é o presidente da Câmara, mais a mesa diretora da Câmara, mais pelo menos 28 líderes, viram uma Assembleia Geral. Para negociar com E aí os gente. partidos não se consolidam, porque alguém é eleito por um partido hoje, mas na próxima eleição já quer ser eleito por um outro partido, porque é mais fácil eleger por um partido que não tenha vereador, não tenha deputado. Né? Então, essa pulverização partidária, essa pulverização de lideranças, né? E por nós, que eu falo o Brasil, através do Congresso Nacional, não ter feito uma reforma política que pudesse
ter uma cláusula de barreira para funcionamento partidário, ter definido o financiamento público de campanha, que é o que a gente sempre defendeu. Isso levou a essas crises que se repetiram nos últimos anos. Se você imaginar que lá atrás, né, os anões do orçamento foi uma grande crise, depois veio o Petrolão, uma grande crise muito maior que os anões do orçamento, depois o mensalão, depois do Petrolão. Então, a cada período, por a gente não ter uma legislação transparente de organização partidária e eleitoral, isso leva a essas crises que a gente está vivendo. Eu quis começar falando sobre esse assunto porque o senador, ex-governador Renato Casagrande, atualmente preside o Instituto Mangabeira, né, e percorre o Brasil, está rodando o Brasil. Como é que o senhor tem sentido aí? Como é que a população tem assimilado essas informações, que a cada dia é um capítulo diferente, governador? A população está muito sem esperança. Algumas já desligam a televisão quando vai passar a notícia da crise, outras muito revoltadas. Então, assim, há um risco muito grande de sentimento que a população está tendo com relação à atividade política. Uma desesperança total. Uma desesperança total. Eu tenho falado pelo Brasil afora e, de fato, a Fundação João Mangabeira, que é a fundação que eu presido, que cuida de formação política, de formulação de políticas públicas, vinculado ao Partido Socialista Brasileiro, mas o nosso trabalho é aberto para todos da sociedade que tem interesse em política. Eu tenho defendido assim que é muito importante que a gente possa passar a limpo tudo no país, mas é muito importante que a gente possa também ter clareza que não é negando a política e nem criminalizando todos os políticos que nós vamos encontrar uma saída. A saída boa é a saída da boa política, da transparência, da ética, da tolerância, da paciência, da humildade, do diálogo, da eficiência, de produzir resultado. Acabou, hoje em dia, aquele governante, aquele detentor de mandato que achava que mandava em tudo, uma ordem de cima que ia ser seguido para baixo. Não, hoje a governança é horizontal, todo mundo quer ser considerado, quer ser ouvido, né? Vocês aqui na televisão têm que estar constantemente em sintonia com quem está acompanhando os programas de vocês aqui na televisão. Então todo mundo quer ser considerado. Então assim, é hora da boa política e da nova política. É isso que eu tenho pregado pelo país afora. Perfeito. O senhor veio falar aqui para os convidados aqui na Câmara de Linhares sobre, repito, conjuntura nacional e desenvolvimento regional. Linhares e região vinham assim numa crescente, né, economicamente. O senhor era governador na época. Linhares experimentava um progresso nunca visto antes e, de repente, o freio de mão parece que foi puxado, não só para Linhares, como para todo mundo, né? É verdade. É verdade. Que expectativa a gente pode ter nos próximos anos? Eu acho que Linhares sentiu mais do que outros municípios, porque Linhares sempre teve uma arrecadação maior, uma receita maior, né? E, consequentemente, quando você tem uma receita maior, você implanta mais serviços, né? De educação, de saúde, de infraestrutura. E quando você tem uma queda muito profunda de receita, né? E um desequilíbrio, isso leva a um sentimento e uma decepção maior. Então, a população de Linhares está sentindo isso. E eu acho que a saída é uma saída que tem que resolver a política para que a economia possa voltar a crescer. Graças a Deus, né, que o Espírito Santo é um estado que está com as contas em dia. Em 2014, quando nós saímos do governo, nós deixamos o estado com todos os pagamentos em dia, com dinheiro em caixa. Isso ajudou muito a passar o período que eu passei de crise lá em 2011 até 2014, vocês se lembram? Lá o senhor já sentia que a gente ia enfrentar um período já sentia, difícil? Porque a gente tinha tivemos problema de royalties de petróleo, de Fundap, tivemos aquela chuva de 2013 que exigiu um investimento forte. Muito prejuízo. Aquele Linhares sofreu muito com a chuva de 2013, vocês acompanharam, sofreram, aqui a população sofreu muito, as pessoas mais pobres em especial. Rio Bananal mas ficou os proprietários d'água, de terra também, Rio Bananal sofreu muito, tive Itaguaçu essa semana, assim, um município que sofreu muito também. Então, assim, toda essa dificuldade, ela foi enfrentada com mais facilidade porque nós governamos com muita responsabilidade. Então, assim, o Estado do Espírito Santo hoje passa melhor por essa crise. É só ver o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está desorganizado porque vem sendo desorganizado. Se nós tivéssemos deixado um Estado desorganizado, o Espírito Santo estaria igual ao Rio de Janeiro.
né, com salários atrasados, com obras paralisadas por falta de recursos. Mas aqui não, aqui tem obra paralisada, não é por falta de recursos, é por outra estratégia política. Então, assim, nós estamos assim, muito atentos à crise que a gente está vivenciando, mas sabendo que a gente tem que praticar essa nova e boa política. O senhor, quando disputou aquela... Vamos falar agora de política partidária. E fizemos, na época, assim, dos 4 anos de governo, investimentos históricos aqui em Linhares, na região, assim, em rodovia, como essa rodovia para Pontal de Ipiranga que nós fizemos, calçamento de ruas, investimento na área de esporte, investimento na área de educação, investimentos importantes para que puderam ajudar aqui o município de Linhares, né, a se desenvolver numa hora de crise. Na hora de crise, quando o governo tem chance, ao invés de recuar, pisar no freio, o governo pode ir com cautela fazendo investimentos, porque o investimento público ajuda também a aquecer a economia da iniciativa privada. Sem dúvida. Em cima do que o senhor está falando, eu queria te perguntar o seguinte: em relação àquela eleição disputada com o atual governador Paulo Artung, eu imagino que o senhor tinha um projeto de segundo mandato, obviamente, né? Tinha pretensões de, nos 4 anos seguintes, terminar muita coisa que começou e tudo mais, né? É desejo do senhor retomar esse projeto que o senhor tinha lá em 2014, agora em 2018 para 2019? O meu desejo é que eu ajude a consolidar aquilo que eu planejei. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? 2 exemplos na área de rodovia e um exemplo na área de saúde, tá certo? Eu tinha desejo de fazer essa ligação do Guache até lá em Vila Valério, tá certo? Uma rodovia importante para essa região. Ali para São Gabriel e tudo mais. Ela liga essa região aqui diretamente com aquela região noroeste do estado do Espírito Santo. Economizar um bom tempo. Então, assim, eu fiz o projeto, contratei a obra, né, ficou parado. Eu tenho desejo, né, de fazer uma ligação de Uruçuquara até São Mateus, tá certo? E fazendo aquela ligação ali para a gente incentivar o turismo nessa região. Exato. Fizemos até Pontal, queríamos depois dar sequência àquele trabalho. Eu tinha desejo de colocar para funcionar o Centro de Especialidades Médicas, tá certo? Na área de saúde, aqui para Linhares. Então, é meu desejo que num governo que eu tenha influência nele, tá certo? Independente da posição que eu ocupe, eu trabalhe para consolidar, né, os projetos que eu executei em parte, que ficou parte para ser executado, tá certo? Então, no atual governo eu não tenho influência, porque o governo tomou a decisão, além de disputou comigo, né, o que não estava acordado, mas todo mundo tem o direito de disputar, disputou comigo, eu não continuei no governo, o atual governo ganhou a eleição e não deu sequência a esses projetos. Eu acho que isso é um equívoco da administração pública, porque fica muito mais caro quando você paralisa uma obra para depois retomar essa obra. Então, é bom que a gente tenha continuidade, independente de quem quer que esteja no governo ou nos governos, tem que ter continuidade para que a gente não tenha prejuízo, né, para a população. Se a gente buscar um pouquinho, uns anos antes na história, a gente vai lembrar que o senhor foi eleito governador exatamente com o apoio do governador Paulo Artung, né? Que depois viria a disputar com o senhor disputando a reeleição. Ficou alguma mágoa em função disso? O senhor mesmo acabou de dizer que não tinha um acordo para isso, né? Para que ele viesse candidato novamente. Não, o acordo é que ele viesse candidato ao Senado, mas isso não interessa para a população, né? O que interessa à população é se a pessoa faz um bom governo ou não. O acordo entre nós é que ele viria candidato ao Senado, mas veio candidato ao governo. Ele me apoiou na eleição de 2010, mas eu já tinha apoiado a candidatura dele em 2006 e 2002. Em 2002 ele se elegeu pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo meu partido, inclusive. Mas o rompimento se deu pelo rompimento do acordo, né? E o rompimento se deu porque também nós começamos a fazer o debate das ações públicas. Eu tive que começar a colocar com clareza a forma como eu assumi o governo. Assumi o governo em 2011, um governo equilibrado na área fiscal, mas um governo com muitos problemas na área social. A área de segurança pública nós estávamos muito ruim, né? A área de saúde muito ruim, a área de educação muito ruim. Então, 4 anos se passou e eu fiz bons investimentos nessa área e entreguei em 2014 um governo totalmente equilibrado na área fiscal, né? Com as contas em dia, com dinheiro em caixa e com muitos investimentos na área social, tá certo? Então, isso começou também a ser debatido e é isso que levou a esse afastamento, esse rompimento,
porque o meu estilo é um, o estilo dele é outro, então são diferenças. Só para a gente finalizar, eu vou só mudar a pergunta. Como que vem o PSB para as eleições de 2018, aqui no Estado especificamente? Aqui no Estado eu sou membro da direção do partido, mas não estou à frente, estou à frente do Brasil, tá certo? Mas com certeza aqui no Estado o partido vai se preparar para ter candidatura majoritária, para ter uma chapa de deputado estadual, deputado federal, para levar esse trabalho junto com os aliados, né? O PSB quer ser cada vez mais um partido que cimente, que una as relações entre os diversos outros partidos e aliados, para que a gente possa apresentar para a sociedade esse projeto, o projeto da nova política, né? Da boa política, que trabalhe dessa forma, assim, dialogando com transparência, com ética, que a gente faça um governo para todo mundo, não um governo para meia dúzia de empresários, não um governo para poucas pessoas, né? O governo tem que ser para todo mundo, então, e a gente tem que ter capacidade de dialogar. É só ver o que aconteceu em fevereiro na área de segurança pública para ver como é importante o diálogo, né? Porque teria evitado mortes, teria evitado prejuízo, teria evitado esse arranhão na imagem do Estado do Espírito Santo. Quero agradecer aqui a presença do ex-governador, senador e deputado Renato Casagrande, que é presidente da Fundação João Mangabeira, né, ligado ao PSB, veio a Linhares para conversar, para falar sobre conjuntura nacional e sobre desenvolvimento regional. Obrigado pela presença, viu? Obrigado a você pela oportunidade, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Bom, você da Grande Vitória que nos acompanha, obrigado pela sua audiência de sempre. O pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixando sugestões no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Para rever essa entrevista, basta acessar o nosso canal direto no YouTube. Para falar conosco por telefone, está aí o número 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro. Se Notícias, Linhares se vê aqui.